e a dificuldade que ela vai enfrentar. Não com ela, mas nos seus familiares. E eu fui falar. E quando eu falei, a moça olhou para mim e riu. Ela riu e eu falei, e tu tá rindo por quê? Deus vai falar com tu? Eu falei, eu não sei. Mas eu tô te falando que meu coração ardeu e o pastor falou que quando haver isso, Deus está falando com você. Então eu acho que Deus está falando. Aí olhou assim para mim e falou, tu chegou ontem na igreja aqui? Eu falei, sim, mas eu não congregava aqui antes de chegar aqui, não. Eu falei, tá bom, eu vou embora. Então se eu errei, me perdoa, eu vou orar. Eu lembro-me que passou alguns dias, houve um acidente e os primos dela morreram e com 2 dias depois outro primo morre. E aí ela foi para outra cidade, na outra cidade eles levantam um profeta lá e falou com ela, você foi avisado e você não acreditou, porque você acha que eu só uso as pessoas capacitadas. E aí ela entra em contato comigo e falou para mim, eu falei, foi sério? E ela falou, eu falei, desse jeito? Desse jeito. Tá vendo como Deus faz? Usou o jumento lá para falar com Balaão e usou o jumento dele para falar, então não acreditou também. Vamos lá. Sabe, queridos, então Deus fala, Deus brada aos nossos corações. Não importa qual seja a situação, mas quando Deus fala, o que Ele traz? Paz aos nossos corações. Paz. E o episódio recente que eu passei para vocês foi quando meu pai faleceu. O Espírito Santo falou, olha, teu pai, ele voltou para cá, avisa o povo, teu pai voltou para a casa do pai, para a casa daquele que o formou, daquele que o criou. Quando vieram falar para mim, eu falei, já sabia. Como você sabia? Eu falei, Deus falou. Como que Deus falou? E aquela situação, a assistente social começou a chorar. Eu falei, a senhora está chorando por quê? O pai é meu. Ela, porque eu estou desviado. Eu falei, então volta. Então volta. Sabe, essa fortaleza nós encontramos porque o Espírito Santo fala. Deus brada aos nossos corações. E quantos testemunhos nós temos do vale que nós vivemos e que Deus falou conosco antes de acontecer, e que Deus falou conosco dentro desse vale, e que Deus falou conosco posterior a esse vale, e nós não entendemos o porquê estamos passando, e depois quando nós estamos saindo, Deus olha para nós e fala, eu permiti isso na sua vida, porque eu quero fazer algo em você grande, por isso você precisou passar pelo vale. Foi o que aconteceu com José. José, antes de você pastorear uma nação, governar uma nação, você vai governar primeiro a casa de Potifar. Deus tentou governar, bota ele para governar os irmãos, lá foi difícil. Então vai governar a casa de alguém. Vá para a prisão, da prisão, governança. Assim houve com José. Existe um propósito em meio a tudo isso. Em meio a tudo isso, o Espírito Santo, ele traz fortaleza, ele traz acalento, ele traz a paz aos nossos corações para perseverarmos. Quando nós lemos a história de José, nós vamos encontrar que Deus era com José. O fato de Deus ser comigo ou com você, isso não quer dizer que nós não teremos problemas ou adversidades. Jesus libera uma profecia que ninguém quer receber essa profecia. Quem quer morar no céu? Todo mundo quer. Mas quem quer passar pela tribulação? Ninguém quer. E Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E nós não queremos passar pelas atribulações ou as adversidades da vida, mas queremos ter bom ânimo. Existe uma canção que ela diz, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Conhecemos, né? Só quem tem raiz e tal, melhor falar. E eu comecei a observar a letra dessa canção. Interessante, porque você só consegue suportar adversidades grandes quando você suporta adversidades pequenas. E isso é gradativo, é processo gradativo. Quanto maior as adversidades, maior a fortaleza em Deus nós temos. Maior fortes em Deus nós estamos. Porque o Espírito Santo, ele gera isso em nós. Paulo diz que nós devemos nos sentir alegres, felizes o fato de passarmos por qualquer tipo de provação. Porque a prova da nossa fé, ele vai dizer, produz em nós esperança, paciência, perseverança, e ele começa a falar. Porque quem é que proporciona isso? O Espírito Santo. Essa fortaleza em nós, para podermos prosseguirmos e perseverarmos. Isso é proporcionado pelo Espírito Santo. Amém. E aí Paulo vai dizer,
Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque o que nós precisamos, o Espírito Santo tem para nós. Tem para nós. Sejamos